de bala perdida em 2003, num assalto que houve no metrô do Rio de Janeiro, na estação de São Francisco Xavier. Eu resumi a palestra que eu ia falar aqui para vocês em 2 pequenos vídeos que contam a história da Gabriela e contam, a partir da tragédia, qual foi a posição da família, dos pais, para que aquela tragédia não se repetisse com outras pessoas e para que nós pudéssemos entender o que tinha acontecido durante o assalto. Durante o assalto do metrô, o que a gente viu posteriormente é que as pessoas que estavam envolvidas no assalto eram pessoas reincidentes em diversos tipos de delitos, inclusive em homicídio, e elas não eram pessoas foragidas da justiça, muito pelo contrário, elas estavam amparadas legalmente em estarem ali na rua, algumas delas. E, em função disso, da gente não entender como é que aquelas pessoas estavam soltas, nós, tanto eu quanto a mãe da Gabriela, somos psicólogos, não tínhamos embasamento nenhum jurídico, em como é que essas coisas poderiam acontecer, ficamos estarrecidos com a situação e viemos a saber que aquilo era uma coisa de praxe dentro da legislação, a pessoa poderia recorrer, existia brecha até a pessoa ser presa, ser julgada, enfim. E, a partir daí, a gente acabou conhecendo a novelista Glória Pérez, que foi uma pessoa que tinha passado por uma tragédia tão grande quanto. Essa pessoa, a Glória, acabou apresentando a gente na época, procurador, hoje desembargador, que ontem foi palestrante aqui, o doutor Moinhos Pinheiro, que explicou para a gente por que aquelas coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer, as pessoas soltas ali, existiam na prática, aquilo era uma coisa de direito. E explicou, mostrou para a gente que o Código Penal da gente era um código muito antiquado, era um código de 1940, que precisava ser refeito, que precisava ser atualizado, e de que maneira a gente poderia fazer alguma coisa, foi a pergunta nossa para ele. Ele disse, bom, vocês têm 2 maneiras. Tentar fazer alguma coisa junto a um partido, a um político, para que se tente modernizar, se tente modificar o Código Penal, ou vocês partirem para uma coisa muito mais, de uma dificuldade muito maior, mas com certeza absoluta é o que eu aconselho, porque é o que vai dar mais credibilidade, que é vocês partirem para uma iniciativa de movimento popular, iniciativa popular, que uma pessoa hoje, como qualquer pessoa não sendo política, ela pode apresentar um projeto de lei, desde que ela tenha da população, da sociedade, um percentual de adesão, né, isso por escrito, assinado, de 1% da população eleitoral. Ou seja, em 2003, quando a Gabriela morreu, a gente tinha 120 milhões de pessoas que eram cadastradas eleitoralmente, tinham título de eleitor. Então, a gente precisaria de 1.200.000 pessoas dizendo, eu aceito esse projeto, eu quero que esses itens sejam alterados. Bom, aí partimos exatamente para esse lado, que era o lado melhor, porque a gente ia ter completamente, como sempre teve, independência de partido e de político, se bem que muitos políticos ajudaram o nosso movimento nesse processo de recolhimento, mas nós não tínhamos comprometimento com nenhum deles. E recolhemos, levou 2 anos e meio, recolhemos 1.200.000 assinaturas, e essas assinaturas acabaram sendo entregues no Congresso. Vocês vão ver no vídeo rápido aí de 6 minutos a pessoa que recebeu, que se propôs a botar em votação urgente, urgentíssima, e até hoje não foi votado, se bem que um dos itens já passou, porque houve uma pressão muito grande, então as coisas mais absurdas, como, por exemplo, eu vou citar somente um item, para não me estender muito, existe no Código Penal um item chamado conceito de crime continuado. O conceito de crime continuado, a doutora aqui depois pode me corrigir, porque eu continuo psicólogo e não entendo ainda mas por força das circunstâncias a gente acabou entendendo um pouquinho. O conceito de crime continuado é aquele conceito que foi criado não para a vida humana, mas para um bem material. Vou dar um exemplo aqui que o doutor Moinhos Pinheiro, que dá esse exemplo muito bem. Um caixa de banco, que todo dia subtrai da sua caixa R$50, no final do mês ele subtraiu um valor considerado. Mas o crime dele foi um crime só. Todo dia tirar R$50, não houve outro crime. Então, é disso que se vale a legislação, desse conceito de crime continuado para a vida humana. A pessoa pega um bom advogado, se a Gabriela viesse descendo a escada do metrô com 4, 5 colegas, e o bandido que acertou a Gabriela matasse as 5 pessoas ao mesmo tempo,
Hoje, a legislação, dependendo do advogado, se ele pegasse um advogado e usasse esse conceito de crime continuado, como já foi usado em diversos crimes, inclusive de vigário geral, ele poderia ser condenado por um único crime, e não pelo crime das 5 pessoas. Então, essas coisas que existem na lei, que a gente nem imagina que existe, é que a gente hoje quer mudar. Hoje, a gente pede para que, se num evento, mesmo que seja num evento só, a Gabriela vinha descendo, matou 2, 3 pessoas, que a pessoa seja responsável pelos 2, 3 crimes. Deixa eu passar o vídeo que vocês vão entender bem a história da Gabriela e esse recolhimento da célula fica bem nítido ali no vídeo. Depois, qualquer dúvida, a gente, através das perguntas, a gente responde aí. Bom, aí foi, então, esse processo todo da gente recolher as assinaturas, entregar as assinaturas em Brasília. Vocês viram lá o senador, na época, presidente do Senado, Renan Calheiros, se prontificando a botar em votação urgente, urgentíssima, e, na época, o presidente também do Congresso, da Câmara dos Deputados, o deputado Aldo Rebelo, também se comprometendo com o mesmo tipo de coisa, o que, infelizmente, até hoje não foi feito, né? Desses 6 itens que a gente pede, as alterações, as modificações, na realidade, um item nós já conseguimos que fosse aprovado, não pelo projeto da gente, que também o que isso pouco importa, o que importa é que as coisas mudem, mas foi o protesto por novo júri. Acabaram-se com o protesto por novo júri, que era o primeiro item que a gente pedia mudança, que foi até uma mudança, uma iniciativa do próprio Executivo que mudou, que é aquela coisa da pessoa, quando era condenada a mais de 20 anos, ter direito automático a um novo julgamento. Isso era de praxe, a pessoa não precisava nem entrar com nada. Foi condenada a mais de 20 anos, a pessoa tinha direito a novo julgamento e a família passava por aquele sofrimento, às vezes, de 4, 5 anos, tudo de novo. Daí, tantas penas serem 19 anos e 11 meses, para não se atingir 20 e não se ter direito a um novo julgamento. Hoje, não. O crime de homicídio vai até 30 anos e o juiz pode condenar a pessoa até 30 anos, que ele não tem mais esse direito a novo julgamento. Bom, mas como o tema especificamente da palestra da gente são as mobilizações sociais, outras mobilizações foram surgindo, algumas a gente sempre fez questão de apoiar, muitas nós participamos, fizemos parcerias. Então tem um outro vídeo muito menor, exatamente do que a gente resolveu fazer daí, né, para ajudar as pessoas. Nós fizemos parceria, nós temos 2 tipos de ajuda. Uma ajuda psicológica, que é a ajuda que nós, como os pais da Gabriela, podemos dar às pessoas, e damos, principalmente às pessoas que chegam a gente, que passam a ser vítimas da violência, e outra, uma assessoria jurídica, que a gente tem uma parceria com o escritório, que dá assessoria jurídica àquelas pessoas mais carentes, que não sabem direito numa situação dessa, numa hora dessa, que procedimento tomar, legal ou não, enfim. Muitas vezes até um registro não sabe fazer, mas, então, a gente tem, vocês vão ver agora exatamente uma coisa mais relacionada ao tema. Os movimentos sociais, diga-se de passagem, infelizmente, aquela coisa de... Todo movimento começa por uma coisa que a gente depois aprende que não é por aí, a gente tem que fazer as coisas buscando uma coisa concreta, como a gente tentou buscar, a modificação do Código Penal. E hoje a gente tenta, e nem sempre é muito bem compreendido, quando a gente não recrimina, mas não é a melhor maneira de você soltar pomba, ir uma passeata todo mundo de camisa branca, não é isso que vai mudar as coisas. Todos os movimentos devem buscar, é isso que a gente policia, conversa, debate com as pessoas, uma coisa concreta, uma coisa objetiva, para que não caia no esquecimento. Todo movimento que surgiu, a grande maioria deles, não tiveram adesão da sociedade o suficiente, e até hoje não tem, né? Em função disso, em função não ter um ponto objetivo. Então, não basta ir para a rua de camiseta branca, soltar pomba, esse momento é importante, a gente fez, mas tem que sair desse estágio e ir para um outro degrau, para que as pessoas se somem a você. Dá para passar o segundo? Bom, então é isso, gente. As dúvidas que ficarem, a gente tira nas perguntas. E só para lembrar ali que eu não apareci muito nesses eventos ali, mas o Papai Noel era eu, não dava para lembrar, mas eu sempre me fiz presente ali. Obrigado.